Amém? Temos aqui algumas perguntas e nós estamos respondendo nessas últimas semanas perguntas que foram feitas no nosso seminário que foi do dia 8 até o dia 13 de outubro, no feriado, seminário apologético, e as pessoas fizeram algumas perguntas que infelizmente não conseguimos responder a todas ali na nossa mesa redonda. Então nós falamos que íamos responder através da rádio. E temos aqui 3 perguntas que são conexas e nós vamos fazer as 3, pastor Natanael Rinaldi Filho. Primeira, qual é o maior obstáculo nesta área apologética? E qual foi a luta mais ferrenha que os irmãos tiveram em relação à apologia do Evangelho de Cristo? Em relação à fé cristã, devemos ser cristãos para sermos apologetas? Oferecemos ser apologetas para sermos cristãos ou somos 2 em 1? Baseado na temática falsas bíblias, podemos dizer que toda falsa doutrina é uma seita e todo falso ensino é uma heresia? A palavra apologética vem da palavra grega que quer dizer defesa da fé. Então, no sentido geral, panorâmico, todo cristão ele deve fazer a defesa da fé. Logo, ele pode ser incluído como um apologeta. Como diz aqui um irmão que participou do nosso congresso, devemos ser cristãos para sermos apologetas? Devemos ser apologetas ou devemos ser apologetas para sermos cristãos? Então, todos nós, em determinados momentos, vamos estar tendo pessoas que são contrárias à fé cristã, à fé bíblica. Isso nós sempre dizemos, não quer dizer que nós vamos criticar a religião de outra pessoa. Vivemos, graças a Deus, num país laico, onde temos a liberdade de escolha. Não podemos exigir que uma pessoa pense da mesma maneira que nós, mas devemos sim fazer a defesa daquilo que cremos, daquilo que a palavra de Deus apresenta como verdade. Então aqui também temos uma pergunta: qual é o maior obstáculo nesta área? E isto é uma luta, né? Que é uma luta constante, uma dedicação constante que devemos conhecer não só muito bem o que a palavra apresenta como sã doutrina, mas conhecer também pontos divergentes de outros grupos religiosos. Vamos dar alguns exemplos biblicamente disso que nós estamos falando. O primeiro seria em Efésios, capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui Paulo utiliza de uma expressão interessante: meninos inconstantes. Isso quer dizer, olhando para o contexto desse verso que foi lido, que é o verso 12 e 13, Paulo está dizendo a respeito dos dons
que ele estava visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Isso está falando da igreja, do povo. Então nós temos que ter em mente que não podemos ser, em primeiro lugar, cristãos isolados. Temos que sermos cristãos participativos, senão estamos incorrendo num erro grave. Felizmente, muitos hoje não estão participando como deveriam participar. E aí Paulo fala, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então ele coloca um alvo a ser percorrido, a ser alcançado. E dessa maneira, o cristão ele não pode ser eternamente, permanentemente meninos. Então nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para tanto, nós temos que alcançar essa perfeição que Paulo fala. A primeira perfeição, isso está ligado à questão da apologética, à questão também das falsas bíblias que muitos grupos querem traduzir, falsa doutrina. E essas bênçãos da perfeição são a maturidade, não mais criança. Devemos sermos estabelecidos na fé, não termos mente vacilante, oscilando como ondas do mar. O cristão que atingiu esse patamar, quando Paulo fala ventos de doutrina, nós sabemos que o que provoca as ondas no mar é o vento, a correnteza. Então não podemos mais ficar sendo jogados de um lado para outro. Nós precisamos estarmos enraizados e firmes na fé, não mais levado em roda por qualquer vento de doutrina. Um fala uma coisa, outro fala outra. Temos que ter a liberdade do engano, capaz de discernir a verdade da mentira. Como Paulo fala aqui, o engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Capacidade de falar a verdade em amor. É o que Paulo fala nesse verso 15 do capítulo 4 de Efésios. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, aí está a maneira do crescimento. Devemos também ter um crescimento constante em tudo que é espiritual. É o que acabamos de ler no verso 15, na parte B. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Devemos ter harmonia com todos os outros em Cristo. É o que diz o verso 16 de Efésios 4. Do qual ao todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então são alvos a serem perseguidos. Muitas das coisas que estamos observando, comentando, não são coisas simplesmente individuais, mas são coisas coletivas e que a individualidade de cada um de nós precisa ser exercida para que o corpo de Cristo, que é a igreja, possa crescer. Quando não entendemos isso, podemos provocar uma divisão. E se provocamos uma divisão, nós estamos indo contra o corpo do Senhor Jesus Cristo. E isso é perigoso. Não estamos fazendo a defesa verdadeira da fé. Essa defesa da fé não é simplesmente, somente contra aqueles que estão com uma visão errônea da fé cristã, mas também é algo interno que precisamos ter bastante observância com relação àquilo que entendemos como doutrina, a sã doutrina que Paulo falava tanto em suas epístolas. Agora, ainda dentro deste tema, nós encontramos no verso 12 de Efésios 4, deveres, principalmente dos ministros do Evangelho. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é dever dos ministros aperfeiçoar os santos. Então, é algo que deve ser constante. Toda obra do ministério envolve essa questão também da chamada apologética. Edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só pode ser edificado através da pessoa de Cristo. Como é que eu vou edificar a igreja, o corpo de Cristo, falando de prosperidade material, de coisas ou assuntos que visam simplesmente o humanismo? Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 20, ele diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O corpo de Cristo só pode ser edificado através de Cristo. Como é que tem grupos que querem falar que Pedro é a rocha, é a cabeça? Falam que Pedro é infalível. Isto não edifica, isto edifica somente um grupo religioso. Unir os homens na fé é o que nós encontramos nos deveres dos ministros, no verso 13 do capítulo 4 de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é obrigação dos ministros promover essa unidade na fé. Nunca procurar criar divisões, preferências, mas tentar unir os homens na fé, unificar os homens na doutrina, como está dizendo aqui nesse verso 13.
ao conhecimento do Filho de Deus, aperfeiçoar a Igreja de Cristo, trazer o homem à maturidade em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos buscam encontrar imperfeições, falhas e características carnais, mas poucos buscam trazer os cristãos à estatura do padrão do Evangelho e das muitas promessas que Deus tem colocado em sua palavra. A medida da estatura completa poucas vezes é mencionada e muito menos demonstrada, enquanto a estatura do vazio e da falta de poder do cristianismo é frequentemente enfatizada e demonstrada. Então é muito fácil apontar os erros, mas que cada um de nós esteja mostrando as alternativas para um crescimento, e nessa alternativa do crescimento entra a importante ação da sã doutrina que Paulo tanto enfatizou, principalmente nas suas epístolas chamadas pastorais ao seu filho na fé Timóteo. E tu preservas na sã doutrina, no ensino que realmente traz proveito para a sua edificação e para a igreja que você pastoreia. Amém.